Uma investigação da Polícia Civil revelou segredos sombrios e traições familiares que acabaram levando à morte de 2 mulheres. A primeira é suspeita de ter revelado à polícia a localização do marido que era procurado pela justiça. Ele foi morto em um confronto e a partir daí uma onda de vingança tomou conta da família. Deixa eu conversar com William Bittar, que tem, digamos assim, o desenrolar desses fatos, não é isso? Exatamente, Paulo Gomes. A gente teve que esmiuçar muito bem essa história, até para a gente contar aqui no Cidade Alerta para quem nos acompanha. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, nós trouxemos aqui no programa uma imagem de uma mulher que estava trabalhando num food truck, naqueles carrinhos ali. De repente, essa imagem que a gente está vendo aí, de repente, uma pessoa chega e atira nessa mulher várias vezes, Paulo Gomes. E aí todo mundo estava se perguntando o que tinha acontecido, por que ela tinha sido assassinada dessa forma, até porque não teria até então nenhuma justificativa para esse crime. A Polícia Civil começou a investigar, Paulo Gomes, e descobriu que ela foi morta numa espécie de vingança, que como você trouxe no comecinho aí da gente falar dessa reportagem, que ela teria denunciado a localização do marido dela, que era procurado pelos policiais, porque ele era considerado foragido. E aí, depois disso, poucos dias depois, uma outra mulher morre. Conhecia essa vítima aí. E aí a polícia começa a investigar mais uma vez. Poxa, não faz sentido essa outra mulher ter morrido, porque também não tinha nada ali que justificasse o assassinato dela. Paulo Gomes, nós fomos atrás dessa história, a Polícia Civil investigou essa história e agora a gente vai trazer em detalhes a história de uma família envolvida em enganações, ameaças e até traições, e agora, neste caso, com 2 assassinatos, 2 execuções. 2 mulheres que foram mortas por bafafás, Paulo Gomes, por diz que me diz, só que elas foram executadas mesmo assim. Põe no ar. Uma trama que poderia virar uma série de televisão. Mentiras, enganações e assassinatos. Tudo isso dentro de uma mesma família. Um enredo que só foi possível ser descoberto em uma minuciosa investigação da Polícia Civil. Tudo tem início na noite do dia 10 de agosto de 2024. Andréia Cristina Madureira, de 26 anos, estava trabalhando em um trailer de lanches no centro de Ponta Grossa, quando uma pessoa chega e atira várias vezes contra ela. Andréia morreu na hora. Foram mais de 3 meses de investigação, até que a polícia identificou 4 pessoas envolvidas no crime. Todas foram presas em novembro do ano passado. Conforme a polícia, Jéssica Pereira de Albuquerque foi a responsável pelos disparos. A senhora vai ser ouvida agora sobre esse inquérito policial que apura o homicídio da Andréia. A senhora foi identificada como sendo a atiradora que estava ali no local. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. A senhora vai querer falar alguma coisa ou vai ficar em silêncio? Não tem nada agora. Já a motociclista que levou Jéssica até o local foi identificada como Bruna Daiane Feld. A investigação apontou que a senhora que estava ali na motocicleta e deu suporte, enfim, inclusive para a fuga, da atiradora. A senhora vai falar alguma coisa? Vai ficar em silêncio? Vou ficar em silêncio. A polícia também prendeu Samantha Aparecida Feld e Jonathan Nunes, como já era esperado. Os 2 também ficaram em silêncio na delegacia. Queria que a senhora me informasse se a senhora vai falar alguma coisa ou vai ficar em silêncio. Vou ficar em silêncio. Em silêncio. De acordo com os relatos da polícia, Andréia já era ameaçada de morte há pelo menos 5 anos. Isso porque ela era companheira de Matheus Gabriel Feld, que morreu em um confronto com a polícia militar no ano de 2019. Familiares do Matheus acreditavam que a Andréia teria contado para os policiais onde o Matheus estava escondido, já que contra ele existia um mandado de prisão. A polícia foi até lá e Matheus foi morto. As investigações, elas inicialmente têm a trama da Andréia, em que foi identificado que ela foi assassinada em razão de uma vingança, em razão da família do ex-companheiro dela acreditar que ela teria entregue o paradeiro dele para policiais, onde esse indivíduo acabou morrendo em confronto. Só que a trama familiar não parou por aí. 20 dias depois da morte de Andréia, mais uma pessoa da família foi assassinada. Fernanda Franco dos Santos, de 31 anos, foi morta a tiros dentro de casa, na frente dos filhos pequenos. Uma imagem de câmera de segurança registrou o momento em que um veículo chega na frente da residência, 2 pessoas descem,
vão até a casa onde estava a Fernanda e fogem em seguida. Eu ainda, quando atendia o local do crime da Andréia, a família apontou que a Fernanda teria algum envolvimento. Então eu estive na residência da Fernanda e do Sanderson, inclusive autorizado por eles para verificar ali se tinha algum indício de participação da Fernanda. No local a gente não constatou nenhum indício. Então já havia a sogra dela e também a cunhada dela já apontaram para mim, inclusive pessoalmente, de que ela teria algum envolvimento, né? Algo que no primeiro momento acabou sendo descartado. E a surpresa maior é que, segundo a polícia, Fernanda foi vítima de uma emboscada. Ela acaba se separando, né, do marido, do companheiro, eles se afastam, mas em determinado momento eles voltam a trocar mensagens pelo WhatsApp, ele pedindo ali para voltarem a manter um relacionamento. A investigação apontou que esse pedido dele para que eles voltassem a ter um relacionamento, que ela voltasse para a residência onde eles residiam, era uma emboscada para que a Fernanda fosse assassinada, já que eles saberiam aonde ela estaria, o que tornaria muito mais fácil a execução desse plano criminoso. Sanderson Matheus Martins era o marido de Fernanda. De acordo com a Polícia Civil, ele teve ajuda da irmã e cunhada da vítima, Fabielle Patrícia Madureira, e da mãe, Fabiana Martins, sogra de Fernanda. Além disso, um primo de Sanderson teria sido responsável por levar os atiradores até a casa onde a vítima estava. Quando ele desconfia que ele pode ser atingido pelas investigações, a mãe dele e também a irmã dele se evadem para a cidade de Assis, no interior de São Paulo, onde ele e a mãe dele acabou sendo preso, já que a irmã retornou para a cidade de Ponta Grossa, onde também teve contra ser executado o mandado de prisão. A família ainda teve ajuda de Wanderson Pinheiro dos Santos, companheiro de Fabielle. Wanderson está preso preventivamente desde 2021. Ele é apontado pela polícia como o autor de 4 assassinatos ocorridos na cidade entre 2020 e 2021. Além disso, ele também é investigado em outros crimes. Segundo a polícia, foi Wanderson quem apontou as pessoas que deveriam cometer o crime, ou seja, os atiradores. Mas apesar de identificar as pessoas que planejaram a morte de Fernanda, a Polícia Civil ainda tenta localizar os executores. As investigações elas avançaram a ponto de identificar quem foram os mandantes, do porquê que a Fernanda foi assassinada, mas infelizmente não foi possível ainda a identificação dos executores. E a população ela sempre pode ajudar pelos canais oficiais de denúncia, né, pelo 181. Se você ligar 181, você não é obrigado a se identificar, vai fazer uma denúncia sobre o que aconteceu. Essa denúncia vai chegar para a gente aqui na delegacia e, com base nisso, talvez a gente consiga avançar no caso, identificar quem foram os dois responsáveis por efetuarem os disparos. Paulo Gomes, e a nossa produção, a nossa editora aqui, a Marcela e também o Samuel, nosso editor, eles prepararam uma árvore genealógica para a gente explicar exatamente quem é quem nessa trama. Nós temos ali a suspeita da morte da Fernanda, nós temos a Fabiana, a Fernanda, que é a vítima, o Sanderson, que é o marido da Fernanda, a Fabielle, que tem suspeita ali da Fernanda, era a cunhada, o Wanderson era o cunhado, e a gente tem a Andréia ali, que era parente também, que era irmã do Sanderson e da Fabielle, e a Fernanda também, que seria a cunhada dela. E acima disso nós temos a Fabiana, que era a mãe ali, a mãe do Sanderson, da Fabielle e também da Andréia. Ou seja, Paulo Gomes, nós temos aí uma trama familiar, nós temos aqui no cantinho, que seria, o Matheus seria um outro integrante aí dessas execuções, no caso da Fernanda. Tudo começa quando a Andréia é morta naquele trailer, Paulo Gomes. Ela recebe alguns tiros ali, chega lá, a Fabielle e a Fabiana chegam lá e falam assim, a Fernanda que falou onde a Andréia estava trabalhando. E sabe onde que isso surgiu, Paulo Gomes? Porque a Bruna, num determinado momento, naquela outra morte lá, a Bruna Feldes e a Samantha, que são irmãs, elas falam o seguinte, a Bruna fala o seguinte, quem passou pra gente a fita onde estava a Andréia foi levada para a delegacia, né? Foi presa também. Só que a Fernanda não tinha sido presa. A Fernanda foi levada, assim como toda a família, foi levada para a delegacia para falar sobre a morte da Andréia. E a polícia até então não identificou participação da Fernanda para falar onde a Andréia estava trabalhando. E a Andréia estava sofrendo ameaças desde 2019. Foram 5 anos, Paulo Gomes. 5 anos que a Andréia estava jurada de morte, até que em agosto do ano passado ela é executada pelos parentes do marido dela. E depois disso a Fernanda é executada pelos parentes da Andréia e os parentes dela também. Ou seja, uma trama familiar que foi aumentando e, como eu falei, Paulo Gomes, por causa de conversinhas, de bafafás ali que foram surgindo apenas
picuinhas que foram levantadas envolvendo a Fernanda no assassinato da Andréia e a Andréia no assassinato do marido dela, do Matheus, depois que ele morreu num confronto com a polícia militar. Não tem prova nem da Andréia envolvida na morte do marido, nem da Fernanda envolvida na morte da Andréia. Ou seja, todo mundo quis se vingar, mas ninguém sabe o porquê estão se vingando, porque até agora, prova de participação das duas nessas outras mortes, não tem nenhuma, Paulo. Obrigado, Bitar.